Olá, eu sou a Valéria e hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu considero muito importante, que é o auto-perdão. Todos nós temos na vida aquelas situações das quais não nos orgulhamos. Seja ela uma palavra que não foi bem colocada e machucou alguém, seja uma situação que nos fez, por exemplo, perder uma grande oportunidade e aquilo nos custou muito tempo de vida para recuperar, seja um comportamento amoroso que a gente não se orgulha, seja uma amizade perdida por falta de cuidado, por falta de carinho, uma briga com a mãe, uma lágrima que a gente provocou em alguém sem intenção, e eu tenho certeza que quase todos fizemos isto. E até mesmo aquelas situações que a gente sabe que magoou o outro e muitas vezes pode até não saber por quê. Nós fazemos muitas coisas que nós não conseguimos controlar efetivamente. E aí muitos de nós ficamos com aquilo na cabeça, com um certo tormento. Poxa, por que eu fiz aquilo? Poxa, e aquilo me prejudicou. Poxa, eu prejudiquei alguém. Poxa, eu fiz isso e meu nome ficou comprometido. Sabe, todo mundo tem esse tipo de história. Todo mundo tem uma historinha que está guardada, né? E a solução para isso, ela é efetivamente simples. E eu acho que pode ser que ela chegue pra gente só na maturidade. E é uma pena isso, porque se a gente pudesse aplicar esse tipo de coisa antes, seríamos muito mais leves. E a solução é o auto-perdão. O auto-perdão, ele é muito difícil. Poucos de nós têm essa liberdade, se sente livre para se auto-perdoar. Muitas vezes a gente atrela um perdão sobre o outro, esperando que o outro nos dê esse perdão, quando na verdade nós podemos nos perdoar. Isso não é ser egoísta. Muitas vezes o outro tem seus motivos para não nos perdoar, mas a gente, sabendo disso, a gente tem que ser generoso conosco e permitir que a gente consiga seguir em frente. É óbvio, perdoar não é esquecer, mas é entender que aquela situação aconteceu, que você não tem como voltar e consertar e que só pode seguir em frente. Nós somos educados, orientados a perdoar o outro. Todo mundo, a maioria das pessoas já frequentou alguma vez na vida uma igreja ou já, enfim, participou de algum grupo que pregasse esse tipo de coisa, o amor ao próximo e tal. E a gente tem uma certa facilidade, mesmo que não tão de coração assim, de perdoar o outro. O outro faz alguma coisa, desculpa, tudo bem, tá desculpado. Só que a gente tem muita dificuldade de perdoar a nós mesmos. A nossa cobrança é muito forte sobre nós. E aí a técnica que eu queria trazer aqui, que é simplesinha, até meio boba, é fechar os olhos por um momento, e eu faço isso muito frequentemente. Então, feche os olhos, remonte, traga de volta aquela situação que você sente arrependimento por ela, que você sente culpa, e traga aquilo, reviva aquilo. E, gente, é possível. Você olha para aquela situação, imagina aquilo, muitas vezes até a emoção volta. Quando eu faço, algumas situações que eu fiz isso, a emoção voltou e eu fiquei... Aquela situação parecia que estava acontecendo novamente. E aí eu me coloquei numa posição de observadora. Era como se eu estivesse assistindo um filme. Eu, hoje, estivesse assistindo um filme de eu aquela época. Os atores devem fazer isso com maior facilidade, eles têm essa percepção do filme. Então eu revivi aquela situação, olhei para mim mesma, olhei para a Valéria daquela época, e ela me viu, a hora que ela me viu ali assistindo aquela cena, ela olhou para mim e com aquele olhinho pidão, sabe? E tipo falou, me perdoa por eu ter feito isso, me perdoa por eu ter feito você passar por isso. E eu perdoei, simples assim. E na hora que você estiver fazendo, se você se dispor a fazer esse tipo de experiência, e eu acho que vale a pena, nas primeiras vezes vai ser estranho, mas depois isso vira um hábito, você olha para ela e sorri, sabe, assim, com carinho, e fala, tudo bem, você tá aqui hoje, eu tô aqui hoje,
E tudo bem, não é que foi certo, mas tá tudo bem, aconteceu, vamos partir para frente. É libertador, é libertador. A gente consegue sorrir, a gente consegue falar, tudo bem, aconteceu mesmo, e paciência. E se chegar até a mim agora uma consequência de algo que eu fiz no passado, tudo bem também, vamos lidar com isso da melhor maneira possível. E o que eu posso dizer para você é, sorria, perdoe-se, porque quem se perdoa consegue sorrir mais, consegue ser mais livre e mais leve. Então, eu queria trazer aqui a reflexão. Você está se perdoando? Você está se permitindo errar? Permitindo entender que isso realmente pode ter acontecido? E que você lá atrás era outra pessoa, não tinha o conhecimento que você tem hoje, não tinha a experiência que você tem hoje? E que aquela de lá estava dando o seu melhor naquele momento. Eu acho que é isso. E é a mensagem que eu queria trazer hoje do auto-perdão. Obrigada.